Boa noite, pessoal! Estamos aqui em mais uma noite especial. Hoje, dia 19 de agosto, quarta-feira, estamos nós aqui para falar sobre um tema muito especial, que é saber ouvir. E a nossa convidada é a Carmen, ela vai falar de Florianópolis, da região de Florianópolis. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra ter vocês aqui, receber vocês nessa noite especial, nesse ambiente especial de segurança, de confiança, de amor. É muito bom, porque você poderia estar fazendo qualquer coisa da sua vida, mas você está escolhendo estar aqui. Então quero falar para você que a gente vai dar o nosso melhor para que esse momento que você está dedicando aqui vale muito a pena. E que você possa levar essa mensagem da entrevista da noite de hoje para sua família, para o seu ambiente de trabalho, para a sua vida, para as suas relações, porque saber ouvir, saber escutar além das palavras é algo que muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa forma de ser. E sem mais delongas, eu já vou convidar, já vou chamar aqui a Carmen. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Então vocês estão chegando, faz um favor para nós, clica nesse aviãozinho que tem aqui, envie essa live para as pessoas que você conhece, que não conhece o CVV ou que conhece o CVV, não importa. O importante é que essas pessoas possam lembrar que o CVV existe, porque é como o número do bombeiro, da emergência, a gente tem que estar gravado na nossa mente. E o 188 é o número do CVV, para que quando você precisar ou alguém precisar, você souber indicar. Tá bom, pessoal? É uma alegria. Logo mais eu vou desligar os comentários, então manda um alôzinho, manda um coração, bate palma, assovia, faz alguma coisa aí para eu saber que você está aí, porque daqui um pouco eu vou desligar os comentários, porque os comentários ficam bem na frente da Carmen, tá? Que é a entrevistada. Então eu quero dar um oi aqui para Tânia, para o Douglas, para Rotikoski, para Tiburcio, para Ivone Bortoluzzi, beijo tia. Através da Ivone que eu conheci o CVV, viu gente? Ela é um amor de pessoa, olha, tá louco. Camila, tudo bem Camila? Tudo bem Paulo? Seja bem-vindo. E aí, mana? Tamo na área ou não? A Elo, tudo bem Elo? A Evandra, o Thiago Charinamo, em breve Thiago Charinamo por aqui. Jéssica, Silvana Colette, minha parente. Aline, Viver Yoga sempre. E aí, Paulinho, tudo bem? Estamos na área. A Cal, tudo bem, Cal? Viela, o Viela sempre na área, né? Quero conhecer você pessoalmente. Eu te dar um abraço. Ivonete, a Dai. Pessoal, mande essa live, encaminhe, sério, porque a gente vai estar fazendo bem e a gente nem sabe para quem, tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Já vou começar aqui, ó, Mega Power do Instagram, e em alguns segundos estamos ao vivo com a nossa convidada Carmen. E ela está falando desde a capital de Santa Catarina, e a gente está falando desde o CVV. Vamos entrar agora ao vivo no CVV Nacional, que é um Instagram nacional do CVV. Se você ainda não visitou, vai lá, visita, curte. Segue eles, que seguidamente tem lives, tem mensagens lindas. Uau, boa noite! Boa noite, Cartan. Tudo bom? Tudo ótimo, e com você, Carmen? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Tudo maravilha! bem. Eu tô aquecendo o pessoal aqui, motivando eles, falando, né, que escutar é muito importante, saber ouvir. E a noite de hoje eu tenho certeza que vai ser um espetáculo, porque quando a gente aprende a ouvir, a nossa perspectiva nos relacionamentos muda, né? Espero, né, que a gente possa trazer aqui uma conversa legal aí que o pessoal aproveite bastante. Sim, eu tenho certeza que vão. Ô, Carmen, começando, né? A nossa entrevista, eu já quero te perguntar: qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV? Toda pessoa pode ser voluntária do CVV, certamente, né? Essa nossa conversa, ela está dando continuidade já a outras que tu tivesses antes sobre o CVV,
né? Então, CVV, Centro de Valorização da Vida, um serviço de apoio emocional feito por voluntários. Então, a pergunta é quem pode ser voluntário desse trabalho, prestar esse apoio emocional? Então, toda pessoa, em princípio, ela pode ser voluntária do CVV. Basta ter 18 anos. Então, assim, o que é necessário? Ter 18 anos. Porque essa é uma exigência não do CVV, mas de todo o serviço voluntário no Brasil. Então, a partir daí, Cartan, precisa ter algumas disponibilidades, que seriam, primeiro, participar de um curso de preparação para ser voluntário. Além disso, essa pessoa tem que ter, então, essa disponibilidade de se preparar, né, de rever a si mesma, seria uma disponibilidade de uma mudança interior, porque ao longo desse curso de preparação, essa pessoa ela vai aprendendo a ouvir melhor, sabe? A gente vai falar bastante disso aqui hoje, né? Da questão do ouvir. Então, a resposta é: toda pessoa pode ser voluntária, tendo 18 anos e passando, então, por esse curso de preparação, com essa disponibilidade de preparar a si mesma e também, depois do curso, de ter 4 horas disponível por semana para trabalhar atendendo no serviço, no voluntariado. Legal. Realmente, Carmen, estamos falando numa sequência, né, num conteúdo sequencial, porque a gente está dentro de uma campanha valorizando a sua vida. Se você não viu as entrevistas anteriores, que foi com a Zita e com a Osana, eu convido você a assistir, que foram entrevistas maravilhosas, riquíssimas. E agora a gente está aqui contigo, né, Carmen, para falar sobre essa parte do saber ouvir. E então são 4 horas de disponibilidade semanal, né? E essa Sim. disponibilidade interna, além dos 18 anos, essa disponibilidade interna de se trabalhar no curso, né? Porque realmente, né, para poder servir as pessoas, a gente precisa ser servido, ou seja, a gente receber esse treinamento, né, para poder Uhum. entregar ele para as outras pessoas. E o que vocês abordam no curso? Você poderia exemplificar para a gente como que é o curso preparatório? Pois é, muitas pessoas até acham que para que ter um curso quando eu quero me dispor a conversar com as pessoas, né? Então, por que desse curso? Ele tem são dois momentos diferentes. Um primeiro momento onde nós vamos passar a nossa filosofia, onde essa filosofia de trabalho do CVV, do ouvir compreensivamente, do acolher, né, fraternalmente. Então, seria a proposta de trabalho, toda uma filosofia que envolve essa postura do voluntário. A partir daí, nós passamos para um segundo momento, que é o momento de nós nos prepararmos para o diálogo compreensivo. Como nós conversamos com essa pessoa que está nos procurando. Então, nós precisamos estar preparados para ouvir essa pessoa e dialogar com ela. E esse diálogo é o que nós denominamos de um diálogo compreensivo. Então, nesse segundo módulo, nós trabalhamos diversas situações que podem acontecer. Claro que longe de esgotar o que nós vamos ouvir, né, nas ligações que nos fazem, mas nós buscamos sempre nos aproximar muito de situações que podem vir a acontecer. Então, o voluntário se prepara para esse diálogo. Então, são dois momentos diferentes dentro desse curso. Legal. E, e esse treinamento, ele faz com que a pessoa mude o que, assim, dentro da perspectiva da pessoa? Porque quando a gente fala em um treinamento, né, Carmen, a gente pensa numa mudança, né, numa mudança, num processo de evolução, né? O que você, através da tua experiência, pode nos relatar de mudança de comportamento na vida da pessoa que passa pelo treinamento do CVV? Esse treinamento ele é necessário, então, para todo aquele que deseja ser voluntário. E muitas pessoas começam a fazer esse curso de preparação e, ao longo do curso, vão percebendo que elas não têm, né, muito perfil para esse trabalho. E elas deixam, né, elas terminam o curso, mas elas não ficam como voluntárias. Mas por que eu estou colocando isso?
Porque essas pessoas, elas nos relatam, foi muito interessante fazer o curso, estou saindo daqui diferente. Então, só de passar pelo curso já existe uma mudança no indivíduo. Então, quando ele passa pelo curso e fica como voluntário, ele começa então a trabalhar mais essas questões de conhecer a si mesmo. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber o outro. E o CVV, ele tem essa característica, nós estamos constantemente nos aprimorando. Os cursos são constantes, o voluntário tem muita vontade de cada vez estar dando o seu melhor, então ele vai estudando, ele vai fazendo, participando de grupos, de reuniões, onde nós vamos trocando experiências e crescendo. Então, muda sim, muda a nossa forma de receber o outro, muda a nossa forma de perceber a vida. Nós costumamos dizer que o CVV é um jeito de ser, é um jeito de ser, porque nós passamos a falar menos e começamos a ouvir mais. Eu acho que os diálogos passam a ter mais sentido porque nós vamos nos colocando numa postura de escutar mais e escutar verdadeiramente o que o outro está dizendo. Então, só de passar pelo curso, mesmo não ficando como voluntário, já tem uma mudança significativa. Como voluntário, e aí eu sou até meio suspeita para falar, porque eu sou muito fã, né? Acho assim fantástico esse processo de crescimento que a gente tem nesse trabalho. É muito grande, realmente. Sim, sabe que eu trabalho com mentoria, com desenvolvimento de pessoas também, Carmen, e a escuta me ajudou a me curar das minhas histórias também, né? Porque quando a gente começa a fazer parte da vida das outras pessoas, desde o seu íntimo, a gente sai da superficialidade, a gente começa a ver a realidade, né? Que é parecida com a nossa, porque nós não somos diferentes, né? O ser humano aqui, em qualquer outro lugar do mundo, sofre pelos mesmos sentimentos, enfim, né? E o CVV tem uma filosofia de 58 anos, mais de 58 anos, e uma tecnologia que, na minha opinião, é uma tecnologia muito avançada, ela faz parte do futuro, né? E o CVV tem trazido isso para o presente, como antecipando essa jornada, né, da evolução humana aqui em 2020, né? E principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo agora, né? Que é tão importante a gente acolher, né, Carmen, escutar as pessoas da nossa família, dar atenção, né? Ouvir além das palavras, né? É esse momento que a gente está passando dessa pandemia, onde as pessoas estão vivenciando situações bastante difíceis, muitas, né, pessoas, eu acredito que um serviço desse é muito importante, né? Nós temos muitas ligações, mas também eu acho que qualquer um, todos vocês que estão nos ouvindo, que não são voluntários, podem se disponibilizar, né, fazer parte dessa rede de solidariedade, de ouvir aquele que está ao seu lado, seja o seu parente, né, o seu familiar, seu amigo, seja no trabalho, ouvi-lo, porque é um momento que ele precisa falar sobre isso tudo que ele está enfrentando. Então, ser mais solidário, né? O processo de se disponibilizar para o outro, ele é muito rico. Você se coloca disponível para alguém e esse alguém se transforma por isso. Porque até então muitos não tinham levado a sério, muitos não tinham dado consideração para o que eu falava, e de repente eu estou sendo ouvido e com respeito, estão aceitando o que eu estou dizendo, e isso muda uma pessoa. Então, eu acho que, principalmente em momentos que a gente pode se disponibilizar, como são momentos de sofrimento, essa pandemia está gerando muito isso, se colocar disponível para aquele que está ao lado é fundamental nesse momento. Não só voluntário, mas qualquer pessoa, né? Sim. E Carmen, as pessoas que estão aqui assistindo a live que estão pensando assim, como é que eu faço para fazer esse curso? Quanto tempo leva essa preparação? Onde é que eu me inscrevo? Quando que vai ter? Porque quando a gente fala sobre temas profundos, como a gente está falando agora de relacionamento, essa parte de acolher as pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui sentem no seu coração essa vontade de fazer o bem, né? E É. um passo para se tornar voluntário é receber a capacitação, entrar dentro do universo do CVV para poder fazer parte, né? Dentro desse voluntariado que é maravilhoso. Como é que faz? Qual que é a parte prática? Quanto tempo leva?
Aonde que é esse curso? Então, o CVV ele está disponível no Brasil através de postos e até então os cursos eram feitos presencialmente nos postos. Com a pandemia, se houve, né, houve a necessidade de se fazer essa mudança, de passar a ter o curso virtualmente. Então, atualmente está acontecendo virtualmente. Então, para a pessoa se engajar como voluntária, ela precisa entrar no nosso site, cvv.org.br. Lá no menu tem um ícone voluntário. No ícone voluntário, ele vai clicar no, clique aqui e faça a sua inscrição, Uhum. né? Então, aí você abre e você deixa lá os seus dados, nome e contato, e-mail, e então vão entrar em contato com você, passando então início de curso, tempo de duração. Ele é um pouco mais demorado que o presencial. Ele tem, o presencial eram 30 horas, isso distribuído ao longo de um certo tempo. E agora, o virtualmente, ele é um pouquinho diferente, porque nós temos grupos maiores, com tarefas, então, mas todas as informações de tempo, de duração, né, de conteúdo, tem lá no site, ele vai receber esse contato, Tá. Então, ok? Então, entra no site e se inscreve. isso, entra lá no site cvv.org.br, aí você busca lá a parte de voluntários e aí você vai poder se inscrever. Tem Isso. algum custo para poder fazer Não, parte do treinamento? não, nada. Todo o trabalho do CVV, cartão trabalho voluntário, um trabalho sem custo nenhum. Todo o material é fornecido pelo CVV, a pessoa não tem custo algum. E o CVV tem aproximadamente 4.000 voluntários, né? Nós estamos atualmente em torno de 4.200 voluntários distribuídos por 120 postos, ou seja, 120 cidades né, do país. Está presente em quase todos os estados. O que acontece agora é que, como nós estamos nessa situação de pandemia, nós estamos atendendo não mais o presencial, porque esses postos, eles atendiam presencialmente as pessoas, elas podiam buscar o CVV pessoalmente para conversar. Então, atualmente, isso não está mais acontecendo, nós estamos com apenas o atendimento através do 188, que é o atendimento de um telefone gratuito e para o Brasil inteiro, ou atendimento no chat, né, ou por e-mail. Então, são as três formas de atendimento que nós não, que estamos tendo. Não estamos mais tendo o atendimento presencial. Uhum. Legal. E no site também a pessoa consegue ver quais cidades têm os postos, né? Se Sim, ela entrar lá, tem a lista das cidades que têm os postos. Inclusive, você pode já acessar e ver, né? Se na sua cidade tem um posto do CDV. E se não tiver, você assiste a entrevista da Usana, que está aqui no meu IGTV, porque ali a gente conversou sobre como abrir um posto do CVV, enfim, como que se mantém, enfim. Então, são 4.200 aproximadamente, 4.200 voluntários pelo Brasil apoiando essa causa maravilhosa e todas as pessoas que desejarem acima de 18 anos e tiverem disponibilidade vão poder fazer parte, né? Que é tão importante isso. E qual é que é o bom. suporte emocional para o voluntário? Porque a pessoa pode pensar assim, Carme e Cartan, eu gostaria, mas eu não sei se eu vou me dar bem recebendo uma ligação, se eu vou conseguir dar suporte, né, para a pessoa que está me ligando. Como é que isso acontece? Então, nós temos o nosso grupo que dá esse suporte para a gente. Por isso que é tão importante esse curso de preparação. Já no curso, nós começamos a aprender a trabalhar com o emocional do outro, né? E a partir do momento em que eu começo a fazer o trabalho, que eu começo a atender, eu tenho reuniões periódicas, né? Uma vez por mês, nós temos reunião de preparação, reunião de aperfeiçoamento, onde nós propiciamos para o voluntário um espaço para esse apoio. Então, se houver necessidade desse apoio em função daquilo que ele teve, né, em termos de conversas e que de alguma forma pode ter gerado nele um emocional mais denso, mais preocupado, então nós temos nessas reuniões um apoio ao voluntário, um apoio dado pelos próprios voluntários. Então, são preparações e treinamentos internos que nós fazemos, né, cursos internos de suporte para o nosso voluntariado.
Legal. Então, se uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma ligação e ela não ficou bem com aquilo, ou ficou em dúvida se ela atendeu bem, então ela vai levar na reunião esse conteúdo e na reunião vai receber o suporte da equipe interna do CVV. É isso, né? Isso. Uhum. Legal. E O Carmen, grupo tem, né, quer quanto. dizer, o próprio grupo tem essa postura, né, de acolher o seu próprio voluntário e dar esse suporte para ele. Sim, sim, e é tão importante isso, né? A gente poder compartilhar com as pessoas, porque assim a gente consegue evoluir, né? E Carmen, o processo de escutar em todo esse desenvolvimento de dar apoio emocional e prevenir o suicídio, em que isso é importante? Por que que saber escutar está relacionado com a prevenção do suicídio? O que isso tem a ver? Qual que é a conexão que surge aí? Então, Carta, eu ouso até dizer que nós não sabemos ouvir. Nós, quando eu falo, nós, pessoas que estamos aí vivendo o mundo, né? Nós temos que nos preocupar nessa atitude. É uma atitude bastante ativa. Geralmente, nós estamos ouvindo o nosso pensamento. Você está com as suas tarefas, você está com seus afazeres, você tem os seus trabalhos para serem entregues, né? Envolvimento com família, com emprego, enfim, preocupações. E você está pensando e trabalhando os seus pensamentos, aquilo que você tem na sua mente. Quando se aproxima alguém de você para conversar, fala alguma coisa, você tem que sair do seu pensamento, você tem que sair para voltar a atenção para outra pessoa. Mas se os seus pensamentos são muito importantes para você, você não consegue fazer isso naturalmente. Geralmente, quando alguma pessoa vem e fala conosco, você vira para ela e diz, o que que você falou? O que que você disse? Repete. Sabe? Ou então a pessoa fala e você não entende bem o que ela disse. E às vezes ela continua falando e você continua nos seus pensamentos, porque o seu filho está doente e você está muito preocupado com isso e não consegue ouvir o que a pessoa está dizendo. E você apenas coloca algumas palavras para ela e fica por isso. Então, um diálogo mais profundo, um diálogo realmente com, com participação, né, dos dois lados, eles não acontecem naturalmente. Nós passamos a grande parte do nosso dia ouvindo dessa forma que eu citei, que é uma forma ou passiva ou superficial, não de uma forma ativa. A forma ativa é aquela onde eu me volto para aquele que está conversando comigo. Eu apago os meus pensamentos, é como se eu desligasse os meus pensamentos e me volto totalmente àquele que está conversando comigo. Nesse momento, eu começo a prestar atenção no que ele está dizendo e não presto mais atenção em mim. É o outro que naquele momento faz sentido para mim. Então, essa é a atitude que o voluntário coloca em ação no momento que ele está conversando com quem nos procura. Nós não usamos a nossa experiência de vida, nós não usamos os nossos conhecimentos, nós não usamos, enfim, tudo aquilo, ou os nossos sentimentos, ou os nossos valores, no momento de conversar com aquele que está me ligando. Eu vou utilizar o que ele está me trazendo. Ou seja, a conversa vai ser somente sobre o que está vindo dele, nada estará vindo de mim. E eu vou trabalhar com ele sobre o que está vindo dele. Dessa forma, eu vou conseguir compreendê-lo. E não existe nada mais libertador do que ser compreendido. Quantas e quantas vezes nós colocamos algumas coisas para as pessoas e as pessoas atravessam, acho que esse é o termo que a gente poderia usar, atravessa em cima, assim, sabe? Não tem nada a ver com o que eu tinha falado. E a pessoa responde completamente fora de contexto, porque ela ou não estava prestando atenção, ela estava voltada para ela mesma. E muitas vezes a pessoa pode até tentar prestar essa atenção, mas ela é uma pessoa que tem características, por exemplo, pessoas que têm muita opinião, né? Então, ela tem uma opinião formada sobre um assunto, e quando eu chego falando daquele assunto, ela já impõe a opinião dela. Dessa forma, ela deixa de ouvir a minha fala. Então, a fala dela se impõe à minha. Ou seja, existem autores que dizem que hoje os grandes diálogos, tanto entre pessoas quanto entre nações, são diálogos entre surdos.
E eu acho que não está muito errado isso não, sabe? Nós precisamos estar ativamente voltados para o outro, senão nós não conseguimos ouvir o outro, verdadeiramente. Essa é uma atitude que o nosso voluntário trabalha muito, o ouvir compreensivo, o ouvir além das palavras, o ouvir através da tonalidade, através da entonação, né? Através da velocidade da fala, do suspiro, do silêncio. O silêncio diz muito, o silêncio fala muito. Então, nós temos que perceber que o ouvir não é estar só do lado, é estar junto com o outro. Estar do lado é uma presença física. O estar junto é no sentido de você colocar, né, a sua alma voltada para o outro, recebendo aquilo que o outro tem para trazer para você. Uau, que fantástico! Imagina você escutar a pessoa pelo telefone e conseguir perceber o estado dela pela pausa, pelo tom de voz, pelo suspiro. Realmente é um processo, um trabalho de escuta sensacional. E, Carmen, você falou sobre a escuta passiva e intermitente, né? Que é a passiva significa que a pessoa não escuta o outro, fica só com os seus pensamentos, né? E a Uhum. intermitente é, ela fica com os pensamentos dela e às vezes ela presta atenção no que o outro está falando, e daí ela volta para o pensamento dela, do que o outro está falando, ou seja, ela não chega a se soltar 100% para escutar o outro, né, ao 100%, ou Exato. seja, sair do seu mundo e entrar no mundo do outro, né? Gerar esse espaço para fazer isso, né? E a gente precisa de treino, porque a gente não foi educado para ser assim, a gente foi educado para ter opinião, para a gente discutir, falar, 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 escutar muito. E tem até aquele ditado, né? Uma boca, dois ouvidos, né? E esse treinamento, ele não é algo assim tão simples de acontecer, né? Como que tu percebe que é o desenvolvimento da pessoa conseguir se sair de si para entrar no universo do outro? Como que é esse processo? Assim, você identifica que é um processo fácil ou precisa de prática para conseguir desenvolver isso? Eu acho que a prática faz do homem um grande homem, parto desse princípio. Então, a prática ela é sempre necessária. Mas não é difícil, eu não definiria de difícil. É porque nós temos uma forma, um formato já um pouco pronto. Nós somos inseridos ao nascer numa sociedade que já tem uma forma de funcionar, de agir. E nós entramos nisso. Então, o processo de ouvir é um processo muito cultural, né? Os índios ouvem muito, eles ouvem a floresta, eles ouvem os sons, né? Nós não temos essa cultura. A nossa cultura é a cultura do falar. Aprendemos a falar perfeitamente, mas ao ouvir, a gente não tem isso na escola, né? Então, o processo de ouvir é um processo onde você precisa ter essa vontade, né? Porque naturalmente você está voltado para você mesmo. Esse é o nosso mundo, onde você vive com problemas, você vive com questionamentos, você vive com cobranças. Então, você tem que estar voltado a essas questões todas que estão sendo colocadas para você. O outro é o outro. Primeiro eu vou me resolver, depois eu resolvo o outro. Então, por isso, isso faz com que eu me volte muito para dentro. Esse processo, então, de nós nos colocarmos disponíveis para o outro, passa por um processo que eu chamaria de um pouco de humildade, sabe? Eu preciso ter um pouco de humildade, perceber que eu não sei tudo, que eu preciso aprender muito ainda, e que o meu aprendizado passa pela troca, passa pelo outro. O ser humano não é que aprende sozinho, ele precisa do outro, é um ser social. Então, no momento em que eu começo a fazer trocas, eu começo a aprender. Se eu sou muito, tenho uma opinião muito forte, e numa discussão eu coloco a minha opinião, é ela que vale, eu não aprendi nada nessa Sim, discussão. a pessoa fica só com o que ela tem, né? Exatamente. Né? No momento em que eu permito ouvir, então tá, essa é a minha opinião, agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você tem a me dizer sobre isso? O seu ponto de vista, por que você pensa diferente de mim? Eu quero saber por que você pensa diferente de mim, o que justifica, né, você pensar diferente de mim. E com isso eu agrego. E de repente eu posso passar a pensar diferente? Como é bom mudar de opinião.
Significa que eu acrescentei, que eu vi novos pontos de vista, que eu recebi coisas novas, e aquilo que eu já tinha como definitivo, eu mudei. Então, não é nada definitivo. Se eu estou aberto ao crescimento, a receber. Isso acontece pelo ouvir. Se nós não ouvimos, nós estamos parados, estagnados, engessados. Então, o processo de ouvir é um processo construtivo. Então, nós trabalhamos exatamente isso. Todo o nosso curso de preparação, tanto na filosofia quanto na parte que eu falei de exercícios, de diálogos compreensivos, passa pelo ouvir, por esse ouvir ativo. Nós vamos cada vez mais aperfeiçoando esse processo de ouvir cada vez mais. E o interessante, Cartan, é que ao longo desse tempo que a gente é voluntário, as pessoas começam a observar isso, começam a observar que nós começamos a falar menos, Uhum. passamos a ouvir mais, As pessoas sabe? falam o convívio, né? O Família. convívio que estão à nossa volta, aquele, o que está acontecendo contigo, que tu está mais calado? Mas eu acho que é um processo onde nós vamos nos conscientizando, né, de que é tão mais interessante ouvir do que falar, que fica gostoso ouvir as diferenças, sabe? Discussão, eu me encanto ouvindo discussões de pessoas assim, com opiniões opostas, como elas defendem, né, arraigadas a determinadas ideias, elas se fixam naquela postura, e eu fico como, né, já dentro dessa filosofia, observando quem vai abrir um pouquinho para deixar a outra entrar, né? E no final ninguém deixa ninguém entrar. Saem as duas da conversa como se nada tivesse acontecido, porque cada uma com a mesma opinião que chegou. Não acrescentou nada, né? Perderam tempo na discussão, saíram talvez até irritadas uma com a outra. Isso a gente não precisa nem trazer o assunto nos relacionamentos de casal, né? Que Nossa. é típico, é um ambiente típico para a gente treinar o ouvir, né? Porque a gente está se defendendo, atacando e enquanto a pessoa está falando, a gente já está argumentando dentro da cabeça para ver o que, que a gente vai falar. Enfim, esse processo de evolução, quando eu falo do futuro que o CVV propõe, é justamente isso, a gente conseguir ganhar essa dinâmica, essa performance nos relacionamentos, porque comunicação e relacionamento é tudo que existe. Como eu quero dizer, é a base de muito do que acontece na nossa vida, na nossa história, está relacionado à comunicação e às relações. Porque a gente grava na nossa memória essas sensações das experiências que viveu e sempre, né, normalmente está baseado em cima desse conteúdo, né? Relação e comunicação. E, Carmen, você estava falando sobre a dinâmica do falar e do ouvir, e eu pensei numa pergunta para te fazer. Existe, por exemplo, um acolhimento, a gente sente acolhido quando a gente escuta, quando a gente é escutado, e quando a gente é escutado, a sensação é maravilhosa, que a gente quer retribuir, isso é meio normal, né? Porque é uma sensação de Sim. sentimento, né? Parece que a gente está sendo amado e abraçado. E a pergunta é, as pessoas elas tendem a defender suas teses ou falar mais porque existe dentro delas uma necessidade de atenção? Existe isso? No fundo, nós temos necessidades de acolhimento e chega a criar uma carência. Muito desse nosso comportamento está relacionado a isso? Ou não? Ou é só simplesmente uma questão cultural? É uma possibilidade. Não fecha a questão. Eu acredito que existem vários fatores que levem o indivíduo a defender suas ideias, a defender suas opiniões, as suas experiências, né? A gente trabalha muito com essas pessoas que nos buscam, elas trazem toda uma história de vida, elas trazem todas umas experiências que elas vivenciam, e elas trazem com elas um sistema de valores que é próprio delas, né? Que é o contexto delas que foi criado. O voluntário, tem o sistema de valores dele, tá? E nesse momento da conversa, eu não vou colocar ou forçar ou impor a minha forma de pensar ou a minha forma os meus valores, vamos assim dizer, meu sistema de valores para aquele que está nos procurando. Ele vai nos colocar esse sistema de valores dele, seja em positivo, seja de uma forma chorosa, seja de uma forma, né, pode ser agressiva, pode ser tranquila, ele chega com a história de vida dele. E nós vamos receber essa história sem impor a ele nada,
de uma forma compreensiva, de uma forma respeitosa, buscando compreendê-lo, sempre. Nós costumamos dizer que no CVV a gente não ouve para responder, a gente ouve para compreender. Porque no momento que eu compreendo o outro, eu consigo dar um retorno para ele dentro daquilo que ele me trouxe. E dessa forma, então, eu não estou impondo o meu sistema de valores, porque eu o compreendi, eu compreendi aquela pessoa que chegou. E aí eu posso conversar com ela sobre o que ela está me trazendo. E é nesse momento que, quando ela se sente compreendida, ela começa a se perceber melhor e muitas vezes a encontrar soluções, alternativas, saídas para o processo que ela estava envolvida, que até então ela não tinha vislumbrado. Então, essa é o grande momento, porque se eu tento conversar com alguém, não encontro alguém que me compreenda, eu falo e o outro me retorna algo que não faz parte daquilo que eu estou dizendo, eu me fecho. Então, o indivíduo, ele ao longo dos seus contatos, né, seja com marido, seja com a mulher, seja com familiares, amigos, ele começa a verbalizar algo que ele está vivenciando. Não se sente compreendido, ele começa a se fechar. Por quê? Porque ele começa a perder, é até triste dizer isso, mas ele começa a perder a esperança. E ele começa a perceber ou a acreditar que o mundo único que o compreende é ele mesmo. E é onde há esse fechamento, onde ele se fecha nele mesmo. E aí ele se fixa naquilo que ele tem com ele. Por isso, muitas vezes, ele nos chega assim, como você falou, impondo determinadas falas, porque ele está tão fechado nele mesmo, ele foi tão incompreendido até então, que ele se fixou, que ele se firmou no que ele tinha com ele, que eram as suas próprias ideias. Mas com isso, ele se isola também do mundo. Ele está fechado. Então, o processo de ser compreendido por pelo menos uma pessoa é um processo libertador, que te faz sair dessa casca, né? E perceber, poxa, alguém está entendendo o que se passa comigo, né? Alguém viu, conseguiu sacar o que aconteceu comigo, sabe? É como se para ele fosse uma surpresa, porque até então ele não estava tendo isso. Nós procuramos, logicamente, criar essa condição, criar essa situação. Não vou dizer que a gente consiga sempre, sabe, Cartan? Eu acho que o voluntário, ele dá sempre o seu melhor naquele momento, né? Por isso o CVV está disponível 24 horas, todos os dias do ano, sem interrupção, através do 188, para quem quiser ligar, né? Então, porque a pessoa pode ligar uma vez, conversar, e não ter essa abertura ainda, porque ela está tão fechada, que ela vai precisar ter várias sensações de liberdade, de posso falar sem ter críticas, posso falar sem ter cobranças, julgamentos, né? E para que ela se sinta à vontade para deixar realmente toda essa casca, né, que a encobre, que aprende dentro dela mesma, sair para que ela possa se manifestar livremente. É muito especial isso porque saber escutar, né? A escuta gera confiança, né, Carmen? As pessoas, quando elas se sentem escutadas assim, elas vão gerando aquele laço de confiança, né? É. E, e realmente as pessoas que já foram escutadas, elas sabem a sensação que isso gera. E você que está aqui assistindo a live, que a gente está chegando a 100 pessoas ao vivo, experimente praticar isso, né? Aproveite agora essa dica, esse ensinamento que a Karen Uhum. passou, que é escutar não para responder, mas para compreender, né? Se posicionar assim para escutar a pessoa, não com os braços fechados, né? Eu fechei, mas prestar atenção na pessoa e para compreender essa pessoa, realmente entender qual que é o mundo que ela está vivendo, qual que é o universo dela, né? Isso dentro de casa. Aí você imagina, né, Carmen, a experiência de você atender um telefonema de uma pessoa de outro estado do Brasil, onde essa pessoa ela está conversando com você desde um outro universo, uma outra cultura, e o voluntário tem a capacidade de evoluir, né, na vida dele através de uma fala, de uma conversa, de um acolhimento. Isso é riquíssimo, né?
E uma pessoa que você não conhece, de um lugar que você não sabe onde ela está, porque não precisa se identificar, não precisa dizer de onde está ligando, né? E de repente o voluntário consegue sensibilizar essa pessoa, né? E mudar a vida dessa pessoa. Assim Ah, como também muda a vida dele, porque eu acho que é uma ligação energética essa. Eu sempre digo que a gente faz parte de uma rede de energia tão boa essa do CVV, e aquele que entra nessa rede, que liga, ele faz parte dessa rede energética, que essa pessoa sai melhor e voluntário também, né? Ele cumpriu o seu papel, ele conseguiu dar esse toque especial que precisava. Eu acho que essa é uma atitude fraterna que nós desenvolvemos, que nós buscamos sempre ter, através dessa escutativa e colocar em prática naquele momento. Por isso são 4 horas de um dia que você escolhe, né? O voluntário escolhe o dia que ele vai fazer o plantão, o horário que ele vai fazer o plantão, se é melhor de manhã, se é melhor de tarde ou à noite, porque é um horário que ele está calmo, é um dia que ele está tranquilo e ele pode fazer, né, essa escuta ativa que vai, sem dúvida, mudar a vida de muita gente. Então, a proposta é essa, né, que ele consiga ter essa escuta ativa. show de bola. Ô Carmen, eu vou abrir para as perguntas. Quem está assistindo a live aqui que quer fazer uma pergunta para Carmen, você pode clicar nesse quadradinho que tem um ponto de interrogação que eu vou abrir aqui para a gente comentar algumas perguntas, tá? Aproveitar esse Ok. tempo para a gente responder. Eu não vou mostrar as perguntas para não ficar na frente da Carmen, porque senão a Ok. pergunta acaba tapando você. Me candidatei no começo da pandemia e estou até hoje esperando formar a turma. Então, a Alan está recebendo, está em aguardo aí para começar a turma do treinamento do CVV. Débora, vamos ver quem mais aqui. Manu, a Manu falou: como fazer quando a pessoa do CVV não conversa muito e só fica concordando? Quando queremos ouvir. Aqui existe uma questão interessante, né, Carmen? Porque às vezes o voluntário pode ficar mais escutando do que falando, né? E às vezes a pessoa quer escutar mesmo, né? Uma opinião, quer. Como é que fica essa Qual é situação? a dinâmica? Qual é a É, dinâmica disso? Eu sempre coloco que o voluntário dialoga com aquele que nos procura. É um diálogo compreensivo, né? O que acontece é que nós temos que ouvir ativamente, ouvir muito o que o outro está nos trazendo, para que a gente faça uma compreensão daquilo que está chegando, né? E nesse processo, de ouvir ativamente, pode ser, não sei se é a situação que foi colocada, mas pode acontecer de que o voluntário ainda não estivesse com uma compreensão clara do que estava chegando para começar a dar um retorno. Muita ansiedade, às vezes, por parte daquele que liga, que é uma fala mais direta, já mais rápida, porque é comum, sabe, Cartan, nós recebermos ligações e a pessoa conta toda uma história, toda uma situação que ela está vivenciando, um processo que ela está vivenciando, e ela diz: e o que que eu faço? Sabe? O que é que eu faço? Então, esse processo de ouvir, se essa fala fosse ouvida fora do CVV, normalmente no nosso dia a dia, você procuraria dentro das suas experiências de vida, do seu conhecimento, algo que fizesse bem para aquela pessoa, que você julga fizesse bem para aquela pessoa e daria como resposta a ela, correto? O voluntário do CVV não vai fazer isso. Nós não vamos procurar a nossa experiência para passar para o outro, porque eu não posso garantir que o que deu certo para mim vai dar para o outro. Então, ele primeiro precisa ouvir bem para compreender, né, o que o outro está trazendo. Mas quando eu escuto o que que eu faço, eu estou ouvindo ativamente, eu escuto junto com o que é que eu faço, também eu não sei o que fazer, eu estou inseguro, eu gostaria de que alguém concordasse com o que eu quero fazer, para que eu me sinta mais firme nessa atitude. Tudo isso eu estou ouvindo junto com o que é que eu faço. Porque uhum. aquela pessoa que pergunta o que é que eu faço, é isso que ela está sentindo. Ela está insegura, né? Muitas vezes ela quer uma confirmação apenas do que ela já pensa em fazer, mas não sabe se vai dar certo ou não. Então, é isso que nós vamos conversar com ela.
sobre essas questões, né, da insegurança no momento dessa atitude que ela quer tomar. Ela gostaria de ter alguém ao lado dela, ela não gostaria de tomar essa atitude sozinha. Então, tudo isso eu posso conversar com ela. Eu não vou dar de imediato o que ela vai fazer, porque eu não sei o que ela vai fazer. Sim. Então, o que acontece com essa questão que foi colocada, muitas vezes é isso, pode ser uma ansiedade do lado de cá, ou um voluntário um pouco mais tranquilo do lado de cá, esperando compreender melhor, ou então ainda pode ser um voluntário que está pensando, né, está dando o seu melhor e não está conseguindo compreender a outra pessoa. Eu acho que são várias possibilidades aí. É que dentro. Mas eu sugeriria a essa pessoa que ligasse mais uma vez, né? Porque nós temos atendimento no Brasil todo. Então, não deu legal com o voluntário, tenta outro, liga de novo, tenta conversar com outro. Eu acho que isso que é tão rico também nesse trabalho. As pessoas conversam com pessoas diferentes, do norte ao sul do país. Sim, Né? é bem interessante, né, Carmen, que a pessoa, ao emitir uma opinião, ela está sendo corresponsável, né, com essa opinião que ela está dando. Então, às vezes, a pessoa realmente ela pode pensar, eu não estou 100% segura no que eu vou falar, então melhor eu guardar isso para mim, né? E também é legal que quanto mais a gente fala, mais a gente elabora o conteúdo, né? Mais a gente vai esclarecendo para nós mesmos, que eu acho que o CVV traz esse apoio, né? É um lugar para a gente falar, e quando a gente vai falando, a gente vai se entendendo, né? É interessante quando a gente vai falando, a gente vai se dando conta de algumas coisas. É um processo que a nossa própria mente, né, na sua natureza maravilhosa, ela vai trazendo verdades, vai trazendo clarezas, né? O processo narrativo, ele é um processo organizacional. Você, Exato, para fazer alguém compreender o que você está dizendo, você precisa ter início, meio, fim, o que é mais importante, o que é menos importante, né? Você organiza a sua mente. exato. É bem excelente a definição, né, organizacional. Recebi aqui uma pergunta sobre uma pessoa que quer se tornar voluntário, mas mora no exterior. Só um pouquinho que a Carmen já vai responder. Deixa eu ver uma outra aqui. Ah, posso fazer. Tem aqui uma pergunta: se caso a pessoa não se sentiu confortável com o atendimento, pode retornar a ligação e a ligação vai cair para um outro voluntário que possa trazer mais identificação com você, né, Carmen? Pode Sim. acontecer isso, né? Se na primeira ligação ela não se sentiu bem confortável, pode trocar de voluntário ligando de novo, né? E isso não é incomum e nem, sabe, eu imagino que deva acontecer. A gente encontra pessoas que a gente se sente bem conversando e outras não. Então, acredito que isso deva acontecer com aqueles que nos ligam, né? Se sente bem conversando com alguém, gostaria até de conversar de novo. E com outros, não. Então, é natural isso acontecer. É normal, né? Faz parte do ser humano a gente ter esse processo de conexão. É normal, né? Tem pessoas que a gente se conecta mais fácil, tem com outras não tanto e faz parte, né? Não é. Respondendo aquela questão de fora do país, né, que você perguntou ali, de uma pessoa fora do país. Nós estamos, é bom até colocar isso para aquelas pessoas que estão em cidades que não têm CVV, tá? Elas podem fazer o curso virtualmente, né, se inscrevendo lá. Quando tiver o curso, vai ser contactado e avisado. E atualmente nós estamos atendendo muitos voluntários da sua própria residência. Em função dessa pandemia, muitos estão atendendo através de um aplicativo que foi desenvolvido, mantendo sigilo, mantendo anonimato, nada é gravado ou registrado. Então, as pessoas também de fora do país, o sistema é o mesmo, ele tem que entrar no site, ele tem que se inscrever. Para atender, no caso, aí seria realmente não seria num posto, seria de casa, né? Nessa situação de atendimento home office, como se diz agora, e ele só teria que ter um suporte bem bom para a internet, tá? Existem exigências para aqueles que vão atender de casa, que é uma capacidade boa. Isso tudo é colocado, esses detalhes todos são passados para a pessoa. Porque ela, inclusive, faz essa opção na hora da inscrição, sabe? Se é Uhum. para atender no posto,
no posto, que eu digo posto físico da cidade, se é para atender de casa, se é para atender no chat, porque nós temos atendimento por chat também. Então, ela faz essa identificação no momento da inscrição. E as informações adequadas são passadas a ela, dependendo da solicitação. Legal. Então, se a pessoa que mora no exterior também tem possibilidade de fazer esse serviço voluntário que não ganha nada, é uma doação para a vida ser melhor nesse planeta, que é tão Isso. importante a gente poder ter uma causa para a gente poder contribuir, né? Porque isso nos cura, nos torna pessoas mais. Tem uma palavra, tem uma frase, um ensinamento que uma pessoa falou que a pessoa que trabalha como voluntária, de alguma forma, ela vai ficar muito bem, ou seja, ela vai ter mais chance de estar bem do que menos, porque ela está contribuindo com as pessoas e o servir nos agrega muito, né? Carmen, teve uma pessoa que perguntou, teve várias comunicações aqui dizendo que estão elogiando sua fala, que está muito legal. E uma pessoa perguntou sobre a formação em psicologia. Os voluntários, eles não são formados em psicologia, né? O treinamento, ele abarca uma outra linha de trabalho, né? Os psicólogos são psicólogos, os voluntários são voluntários, né? Exatamente. Por isso que eu falei que toda pessoa pode ser um voluntário, né? Ela não precisa ter uma formação específica na área da saúde. Nós, no CVV, não temos objetivo terapêutico, curativo, de acompanhamento, de diagnóstico, nada disso. Nosso trabalho é um apoio emocional, pontual, naquele momento onde a pessoa precisa de alguém para conversar, não tem esse alguém ao seu lado, né? A Zita falou bastante sobre isso, né? Eu acho que a pessoa tem essa vontade de conversar, não tem alguém ao seu lado, é madrugada, né? Não vai incomodar um familiar, se ligar para um amigo, o amigo vai xingar, me acordou, então ela liga para o CVV. Ela conversa, então, porque nós estamos disponíveis exatamente para isso. Nós trabalhamos 24 horas. Então, não tem problema nenhum, né? Ela pode ligar no momento que ela quiser. Volto a repetir, sem objetivo, essa fala, sem objetivo de diagnóstico, terapêutico, nada disso. Então, não adentramos na área da saúde, é apenas um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio, que é o que nós trabalhamos bastante, né? Uhum, uhum. Acreditamos que a pessoa que não consegue ter essa fala, ela vai acumulando dentro dela todo um emocional que em determinado momento pode se tornar insuportável para ela e ela pensar em romper com a vida. Então, essa é a nossa proposta maior, né, de prevenção do suicídio. E prevenção é isso, é não deixar chegar nessa situação. É nós conseguirmos fazer com que a pessoa desabafe, com que a pessoa fale. Por isso essa compreensão, porque se eu tento falar e não sou compreendido, eu continuo com o emocional dentro de mim. Então, o processo de fazer com que ela realmente tire esse emocional é através de um diálogo, de uma recepção compreensiva de diálogo. Sim. Aí teve uma pergunta aqui bem interessante. Porque isso que você falou, Carmen, que o CVV acredita que quando a pessoa compartilha, ela se alivia, né? E ao se aliviar, isso previne o suicídio. É isso, né? Isso. Legal. Aí teve uma pergunta de uma pessoa que é a seguinte: a pessoa deve ligar para o CVV quando ela está assim já numa sensação e criando planos para tirar a própria vida ou não? Ou ela pode utilizar o CVV em qualquer momento? Ela deve utilizar o CVV em qualquer momento. Não deixa chegar a essa situação. Eu acho que a prevenção é isso, né? É nós estarmos trabalhando com o indivíduo que está triste porque perdeu, sei lá, um sapato, Uhum, sabe? E muitas vezes isso aí para ele magoou muito, era um sapato que ele gostava, e ele não tem para quem dizer isso, uhum, sabe? Então, estou usando um exemplo bem simples assim, mas é para mostrar que hoje ele perde o sapato, amanhã ele perde um amigo, no outro dia ele perde o emprego, no outro dia, sabe? Vai havendo um acúmulo
de perdas, em que chega um momento que ele diz, gente, eu sou um perdedor, eu não, nada dá certo para mim. Então, se ele conseguisse conversar sobre a perda do sapato, superou, né? Quando perdeu o emprego, conversou sobre aquilo, superou, não vai acumulando dentro dele. Isso é prevenção. Nós vamos atender pessoas que nos ligam lá na ponta, né, porque são dois extremos, né? Perdeu o sapato e está pensando em suicídio. Então, vamos receber pessoas falando de que a vida não vale mais a pena? Sim, de vez em quando acontece isso, mas a grande maioria das pessoas que nos ligam são pessoas que estão momentaneamente fragilizadas, pessoas que estão vivenciando situações que elas não sabem como se comportar nela, no sentido de como agir, o que fazer, como dar conta daquilo. Pessoas que estão enfrentando situações agora, por exemplo, dessa pandemia, né? Tem muitas pessoas perdendo emprego, tem muitas pessoas sem saber como levar a vida. Então, essas pessoas nos ligam. Essas pessoas nos ligam, elas conversam sobre essas situações que elas estão vivenciando. Elas não estão pensando em suicídio, elas estão pensando em resolver a vida delas, né? Mas elas precisam conversar com alguém sobre essas aflições, esses medos, essas preocupações que elas estão enfrentando. Porque muitas vezes, por exemplo, o homem nos liga, não porque a mulher não o escuta, mas ele não quer preocupá-la. Uhum. Ele tem essa pessoa ao seu lado, mas ele não quer gerar preocupação nessa pessoa. Então, todo aquele que nos liga, dizer que não tem com quem falar. Tem, às vezes até tem, muitos têm, mas não querem preocupar, não querem no outro dia, muitas vezes, serem cobrados daquilo. As pessoas vão ouvi-los, mas vão cobrar depois. Ó, como é? Já resolveu? Já fez alguma coisa? Sabe? Então, são situações e situações. Tudo isso é prevenção. É não deixar um acúmulo muito grande de um emocional que se torna insuportável. Porque são coisas pequenas que se acumulam e se tornam grandes. Né? Não é um fato só. O suicídio não é ele não acontece por um único fato, por uma única razão. Múltiplas razões, muitos fatos, muitas situações acumuladas ao longo de toda uma vida que culmina num processo de suicídio. São raros os suicídios repentinos. Todos eles é um processo muito construído ao longo de muito tempo. Viu, pessoal? Por isso, compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, não conhece, que você sente que está precisando e que não está precisando, porque vai receber essa live e vai poder compreender, através da fala da Carmen, que o CVV existe não somente nos momentos delicados, também pode acontecer da pessoa ligar para falar coisa boa, né? Carmen, olha só. Infelizmente a gente está chegando no final. Eu gostaria de seguir com você aqui por horas, mas o Instagram vai bloquear daqui um pouquinho, tá? Então eu quero agradecer a todas Sim. as pessoas que fizeram perguntas. As pessoas que estão assistindo essa live, que estão precisando, ligue 188. Não precisa ter crédito no celular. Se você ligar uma vez e não der certo, insiste, liga de novo, porque às vezes pode cair numa linha de espera, tá? Porque à noite normalmente tem menos voluntários, né? Então, Carmen, se você puder, você tem um minuto para fazer seus agradecimentos, se despedir do público e transmitir sua mensagem final. Tá certo, então. Aí eu vou convidar você que está aí nos ouvindo, nos assistindo aí, a fazer parte dessa rede de solidariedade. Né? Existe já uma grande rede de apoio a todo aquele que precisa falar, que precisa ser ouvido, sejam profissionais de saúde, sejam entidades especializadas, como é o caso do CVV, mas você, como cidadão, faça parte dessa rede, se coloque disponível, né, para ouvir aquele que está ao seu lado. Muitas vezes ao seu lado está aquele que você pode ajudar. Né? Não precisa sair da sua casa, ele pode estar ao seu lado. E o CVV continua disponível a todos vocês que precisarem conversar através do 188 ou através do chat lá no nosso site, cvv.org.br. Lembrando sempre que você não está sozinho. Sempre que você achar que precisa falar e não tem ninguém, liga para a gente. O CVV está disponível para você. Cartan, de coração, agradeço a oportunidade que você nos deu, né? É muito, muito bom estar aqui. Realmente, se a gente pudesse, a gente continuava, mas tudo tem um tempo, né? Então, o CVV agradece, assim, enormemente o teu grande coração em criar esse espaço para a gente. Obrigada. Gratidão, Carmen. Estou apaixonado por fazer isso.
Gratidão a todos que assistiram essa live, a todos que vão assistir gravada. Um beijo no coração de todos vocês, uma ótima noite. Lembre, o CVV está à disposição, são mais de 4.000 pessoas aguardando você em vários estados do Brasil para te apoiar, tá bom? Lembra, 188, tá bom? Tchau, gente. Um Isso. beijo no coração. Beijo.